Isso de ruim que está acontecendo hoje com você pode ser apenas a primeira página de uma história linda, linda, que você vai contar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal da Valciele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. Me desculpe ter demorado tanto para fazer esse vídeo. Esse vídeo foi lançado, se eu não me engano, em começo de abril, final de março, começo de abril. Mas ele tem tanta história por trás. E eu tô aqui dentro, ó. Eu tô aqui dentro, contando a minha história de vida, de mulher, de superação, de profissional, de mãe solo, preta, periférica. Olha a foto, eu na frente da Torre Eiffel. Eu fui com meu filho e eu passei um mês na Europa. E eu quero contar como isso tudo aconteceu. Quem é essa mulher aqui, ó? Jaqueline Vilela, que fez isso se tornar realidade, com histórias incríveis aqui dentro desse livro. E que livro é esse? E como eu vim parar dentro dele, e como que a minha história agora não é só aqui no YouTube, não é só contada, ela tá, ó, impressa. A minha história de vida, de superação, para inspirar outras mulheres. Mas, na verdade, esse vídeo vai ser uma mistura de tudo. É um vídeo para te incentivar, para te dizer que, sabe, isso que tá de ruim acontecendo com você, você vai superar, você vai conseguir superar. E quem sabe um dia a sua história também não vai ser, não precisa parar no livro, mas sim, ela pode parar no livro. Eu quero falar sobre tudo isso aqui, como você pode inspirar outras mulheres, como eu consegui inspirar outras mulheres, a força da palavra, a força do desejo, a nossa força. Vamos lá, para esse vídeo. Eu quero falar sobre como que, às vezes, a sua história pode parecer pequena, mas, na verdade, ela é digna de um livro. Ela é digna de um livro. Como você tem que acreditar naquilo que você está sentindo, como você tem que acreditar nos seus sonhos, na força da sua palavra, nos seus desejos, como você tem que acreditar em você e na sua capacidade, e que você sim é capaz de tudo. Fazer sempre por você, mas se orgulhar do que você faz, do que você fez. Como isso tudo é importante. Porque às vezes nós vivemos histórias incríveis, histórias de, como é o nome do livro? Histórias de mulheres reais que venceram batalhas invisíveis. Às vezes nós vencemos batalhas que para os outros são invencíveis, invisíveis e invencíveis. Mas a gente vence. E é muito bom a gente tornar essas histórias, as nossas lutas visíveis. Porque às vezes tem outras pessoas aí do outro lado, batalhando a mesma coisa que a gente. Ai, gente, vamos começar do jeitinho que eu gosto, batendo um papo bem gostoso. Esse livro foi assim, eu já conheci a Jaque, né? Ela tem um projeto que é um nome, esse aqui bem grandão, é Empodera Elas. Ela tem um projeto que ajuda mulheres, né? Que passam por qualquer situação de risco, às vezes está sendo, como é que fala? Quase acontecendo um feminicídio com ela, né? Sofrendo alguma ameaça, ou numa situação difícil com os familiares, com os filhos, com o parceiro, né, com o companheiro. E a Jaque tem esse projeto para ajudar, tanto psicologicamente, como financeiramente, né, com alimentação. E eu conheci ela num momento que para mim foi essencial para que vocês pudessem ver essa Val que existe hoje. Porque, apesar de algumas coisas não serem tangíveis a mim, por exemplo, a parte do psicólogo que eu tinha acesso, que eu tive acesso durante a minha gestação, a parte da ajuda financeira também, que, né, não era pra mim, mas teve uma coisa que foi essencial pra mim, essencial pra minha confiança, pra minha autoestima. Ela começou a fazer desfiles pela cidade. E ali, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu lembro, eu acho que eu nunca contei isso pra Jaque. Gente, esse vídeo vai ficar bem pessoal, né? Do jeitinho que eu gosto aqui no YouTube, vai bem abrindo o coração. E eu nunca contei isso pra Jaque. Eu, quando era mais nova, eu fiz curso de modelo e manequim. Porque eu sempre fiz isso aqui, gente.
Eu sempre fui isso aqui mesmo, sabe? Bem expressiva, bem faladeira, bem aparecida, bem amostradinha, né? Como falam hoje. Então eu tenho curso de modelo e manequim. Por que eu lembrei disso? Porque eu lembro que ela começou a fazer desfiles e eu gostava de desfilar. E eu comecei a desfilar e comecei a ver a postura. E eu falei, gente, eu acho que eu quero trabalhar como modelo. Achei muito legal. Falei, mas eu não sou modelo. E aí eu vendo os documentos, eu achei que eu fiz a cabeça da minha mãe pra ela me botar no curso de modelo e manequim, que na época era modelo e manequim. E aí eu tenho lá o meu certificado de modelo. Falei, gente, na verdade eu sou modelo sim. Mas olha que interessante como a gente se perde da gente, né? Como a gente perde de algo que a gente sempre quis ser, mas na verdade sempre esteve aqui. E aí a Jaque ganhou o meu coração com esses desfiles, ganhou a minha atenção, né? E o projeto também, com esses desfiles que eu comecei a participar. Mas aí chega uma hora que o desfile, sendo bem sincera aqui, tá, gente? Independente de quem vai assistir ou não, eu quero ser bem sincera, porque esse é o meu compromisso com o YouTube. Os desfiles, com a idade que eu tenho, com a realidade que eu tenho, né? Que eu tenho um emprego fixo, se tornou algo muito, pelo menos pra mim, naquele momento, não realista, né? Eu não vi caminho, então eu fui para algo mais realista para eu ganhar dinheiro, que foi a venda do cuscuz. Só que quando uma coisa tem que acontecer, ela acontece. O que a Jaque fez em mim, de eu desfilar, de eu me mostrar, de eu voltar a falar, de eu voltar a me comunicar, de eu voltar a enxergar essa parte visual, essa beleza em mim, tava justamente também, eu lembro também que fazia parte foi justamente na época do Musa do Fluminense que eu me candidatei à Musa do Fluminense. Então eu tava com essa parte artística muito aflorada. E isso foi em 2022. Eu acho que foi 2023. Foi 2022 para 2023. E em 2024 eu parei, mas eu já tinha me transformado. E aí eu fui convidada para ser garota propaganda, usando do nada, gente. Essa história eu já contei aqui num vídeo. E eu fui convidada para ser garota propaganda de uma loja de material de construção, a João de Barro, amo. E depois eu fui convidada para ser garota propaganda de uma outra loja, a Realce Modas. Então, ficamos assim. Em 2024 eu trabalhei muito fazendo essas coisas, muito, muito, muito. Não tive tempo, né, nem de dar atenção nenhuma pro projeto Empodera Elas. E eu trabalhei muito com motivo. Eu queria viajar para a Europa. Eu viajei para a Europa. Fiquei um mês na Europa, né, de 20 de janeiro a 23 de dezembro de 2024 até 23 de janeiro até 23 de dezembro de 2024 até 20 de janeiro de 2025. Um mês na Europa. E não adianta, gente. Eu sou humana e eu não quero ser evoluída espiritualmente a ponto de estar na Europa depois de ter sido abandonada grávida pelo meu ex-marido, de ter sido largada às traças, e eu não ia fazer a blasé. Essa não sou eu. Essa não sou eu, né? Eu também nem posso ser tão evoluída espiritualmente assim, que eu não posso desencarnar, porque eu tenho um filho pequeno para criar. Então, meu amor, ainda tem muitas coisas terrenas aqui, muitos defeitos. E eu, quando estava prestes a viajar na Europa, eu comecei a fazer vídeos, porque, gente, eu tava sem tempo até pra respirar, só tava trabalhando. E eu comecei a fazer vídeos do tipo assim, olha como que eu superei, olha onde eu tô, um dia você tá chorando por causa de homem, outro dia... Não era desse jeito, mas era quase isso. E aí, eu sempre falo que a gente tem que ser a gente. Se Deus fez a gente desse jeito, sejamos. Sejamos. Quando eu arreganhei esse lado meu, que ficou escondidinho durante 2024, a Jaque viu. E ela falou... E eu estava lá na Europa. E ela falou assim, você não quer contar a sua história num livro? Gente, toda oportunidade que chega até mim, do nada, eu agarro. Porque eu sei que é Deus. Peguem isso pra tua vida. Toda oportunidade que chega pra você, do nada, você tem que agarrar. Eu já deixei passar uma oportunidade dessas e assim, eu não me arrependo, porque eu sei que tudo que tem que ser, se não vem agora, vem depois. Mas foi uma oportunidade bem incrível, que me custaria outras coisas também. Mas toda oportunidade que chega pra você do nada, você tem que pegar.
porque é Deus falando assim, aqui, ó, isso aqui tem que ser seu, toma, pega, pelo amor de Deus, pega. Mas as oportunidades, elas nunca são impostas, elas sempre são oferecidas. E ela falou, você não quer? Aí eu falei, eu quero. Gente, eu falei, eu quero escrever 10 páginas, porque ela falou assim, escreva 10 páginas para um livro que vai ser lançado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, meu aniversário. Aí eu falei, escreva, até quando? Ela tem que entregar, se eu não me engano, dia 10 de janeiro. Isso aí era, eu falei, meu Deus, eu ainda não vou ter voltado, porque eu achei que era tempo de eu voltar, de eu sentar no computador, de eu escrever alguma coisa. Não. E eu vou te falar, a única coisa que eu escrevi na minha vida até hoje foi o meu TCC. E agora, né? Mas eu nunca tinha escrito nada. Eu tenho o dom da comunicação verbal, né? Eu acredito que eu seja muito boa nisso, modestamente. Sou melhor sem modéstia nenhuma. Mas a escrita, essa parte, às vezes, burocrática, eu sou muito ruim, sendo bem sincera. E aí eu sentei e falei, não, vou escrever a minha história, ninguém sabe a minha história melhor do que eu. Vou escrever. Falei com meu cunhado, falei, como é que eu posso fazer? Eu não tenho notebook, não tenho nada. Ele falou, baixa esse aplicativo, que é um doc, você escreve. Todo dia antes de dormir. Escrevi, mandei. Escrevi. E aí, quando eu tava escrevendo, e às vezes eu tinha vindo da Áustria escrevendo, e às vezes eu estava lá em Munique, na Alemanha, escrevendo, e eu em Paris, eu escrevendo, e isso eu coloquei aqui nesse livro, e eu relembrando a minha história, e eu falando, não acredito que está acontecendo. Acontecendo o quê? Eu tenho uma grande amiga, uma melhor amiga, chamada Thalita. Um beijo, Thalita, que eu sei que você vai assistir esse vídeo. E o momento da separação é um momento muito difícil. E eu lembro que eu contei umas coisas muito íntimas, muito pessoais pra ela. E aí, sobre o que aconteceu na minha gestação. E eu falei, amiga... Ela falou, você vai contar essas coisas no YouTube? Eu falei, não, no YouTube eu vou contar assim, o grosso. Mas eu tenho que deixar... Olha o que eu falei pra ela. Eu tenho que deixar algumas coisas que eu não contei pra ninguém, só pra você, né? Pro meu livro. Porque senão no meu livro... Senão no meu livro não vai ter surpresa nenhuma. Aí ela olhou bem pra minha cara, Catalina, assim, né? Ela falou assim, ah, tá. Tá bom, né? Aí eu... Só que assim, devaneei, gente. Foi um devaneio lá em 2020. E eu não botei força nenhuma nisso. Sabe que você não moveu uma palha pra isso, né? Claro que agora... Até tenho pretensão de escrever meu livro, porque pergunta se eu coloquei essas coisas íntimas. Não, essas coisas íntimas que eu nunca contei pra ninguém sobre o que aconteceu na minha gestação, continuo sem contar em modo publicado, porque aqui eu coloquei realmente o grosso. Foram 10 páginas que se transformaram, eu acho que 4 aqui. Então, ainda tem essas histórias. Só que o que eu quero falar pra vocês é que às vezes a gente pega coisas da nossa boca, que a gente... que não tá nem aqui, ó, tá aqui, ó. E os anjos do céu só tá esperando você falar. Pra falar assim, opa, ela falou, hein? Opa, vamos começar. Cara, mas essa mulher nunca escreveu uma página de um livro. Imagina os anjos do céu assim, tá? Cara, então não vai poder ser ano que vem esse negócio de livro não, Valceli, isso é muito doido. Vamos trabalhar nisso aí pra isso acontecer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos a gente faz acontecer. Mas ela falou, finalmente ela falou. Finalmente saiu a oração em forma de desejo da boca dela. E aí eu te falo o que tá saindo da sua boca. O que tá saindo da sua boca? E a gente nem coloca força em algumas coisas que acontecem. Imagina se a gente colocasse força. Se a gente falasse só coisas boas e a gente desejasse, se a gente trabalhasse em cima daquilo que a gente falou e daquilo que a gente desejou incansavelmente todos os dias, onde nós estaríamos, né? Gente, eu sou também essa pessoa um pouco esotérica, eu gosto muito disso. Então, voltando ao livro, que foi algo que saiu da minha boca há 5 anos atrás, eu nunca pensei em realizar e ele está aqui materializado. Vou confessar pra vocês que ainda não é o que eu imaginei. O que eu imagino
É eu realmente contando a minha história no livro. Mas eu sei que eu ainda não posso lançar esse livro porque a minha história ainda está muito longe de acabar. Eu estar na Europa não foi o final. Ah, mas não foi o final mesmo. Ah, meu amor, foi só o começo. E para eu fazer um livro, ele vai ter que ter... não o final, né? Mas ele vai ter que ter um ponto alto maior do que a Europa. E isso eu tô falando aqui no YouTube. Para vocês. E ele vai ter. Ele vai ter. Então, isso aqui foi só para Deus mostrar para mim que é possível. Que é possível. E foi possível. E aqui a gente encontra histórias de várias mulheres. E eu quero agora falar com você. Que aqui tá recheado de histórias inspiradoras. De mulheres reais. De mulheres de verdade. Como eu, como você. Que às vezes está passando por situações difíceis. Muito difíceis. E que acha que tá no fundo do poço. E que caiu, e que tá aos prantos, acha que tá abandonada, acha que ali não tem saída, acha que aquilo foi a pior coisa que aconteceu na vida dela até então. E pode ter sido mesmo. Mas isso não significa que é o fim. Na verdade, é só o começo. Foi o que eu falei no começo do vídeo. É apenas a primeira página. Esse sofrimento todo é a primeira página de uma história linda que você vai escrever. É só a primeira página. É só a primeira. E aí, eu abri mão, né, eu e outras escritoras, as outras meninas que escreveram, né, a gente abriu mão do que a gente poderia ganhar com esse livro para reverter todo o propósito de projeto Empodera, que a Jaque ajuda, e que é real, e que eu vi, e que acontece, e que modifica vidas. E se você quiser contribuir, ajudar, eu vou pedir pra Jaque um link. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro pra você poder comprar, pra você poder ajudar. É que eu tava falando assim dessa coisa maravilhosa. Eu ia falar isso, dessa coisa maravilhosa em forma de livro. Pra você poder comprar, pra você poder ajudar também, tá? Bom, gente. E aí a gente foi conversando, eu e a Jaque, e eu contei para algumas pessoas próximas, não contei para muitas pessoas que esse livro estava acontecendo, e ele se tornou real, porque também a gente tem que aprender a falar algumas coisas, né, para quem a gente fala, para quem a gente não fala. Não era segredo, pelo menos para mim não era segredo, mas eu contei para algumas pessoas próximas, pessoas que viveram comigo, né, momentos difíceis, e ele se tornou real. Às vezes eu não acredito, às vezes eu não acredito que a minha cara tá aqui, impressa, sabe? Para qualquer pessoa poder ter acesso à minha história, sabe? A minha versão, a minha vida em forma de narrada. E eu fico muito orgulhosa de mim por eu ter feito isso. Eu fico muito mais orgulhosa ainda de eu estar na Europa contando essa história. Porque só quem é preta, pobre, periférica, mãe solo, sabe que isso aqui não é comum. Sabe que isso aqui não é mais um dia na vida. Mas é muito bom poder mostrar para outras mulheres que isso aqui, ó, é totalmente possível. Totalmente. Gente, é isso. Eu queria muito contar essa história. Eu não poderia deixar passar essa história. Somente nesse 1º de maio, esse início de mês. E dizer pra você que tudo é possível. Tudo é possível. Às vezes até aquilo que você conta um dia pra uma amiga em forma de devaneio é totalmente possível. Tá bom? Acredite em você, acredite que você supera. Acredita que a vida tem infinitas possibilidades. É isso. Um beijinho pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, comenta, se inscreva no canal, dê like, compartilha, mostra pra alguém, compre o livro. Se quiser me seguir lá no Instagram também, vai ser uma honra ter vocês por lá. E é isso, um beijinho, até o próximo vídeo, tchau. Fui!